Valendo. Então hoje a gente vai começar o primeiro podcast da LAN com o Dr. Tiago, certo? Neurocirurgião, formado no Hospital Geral de Fortaleza, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que é a vida, né, da neurocirurgia, do recém-formado em neurocirurgia, no caso, o Dr. Tiago terminou neurocirurgia em 2025, correto, doutor? 2025. 2025, pronto. E a gente vai conversar aqui, debater os temas da residência, evidentemente da especialidade, e vai ser muito produtivo para todos nós, né? Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou o Marcílio, sou estudante de medicina da UFPB, certo? E os meus colegas também podem se apresentar. Meu nome é Lucas, estou atualmente no P11 e também faço parte da liga aí, da LAN. Meu nome é Drízia, estou atualmente no P7 e estou na LAN faz uns 2 anos já. Meu nome é Felipe, sou estudante aqui da UFPB também, estou no 8º período e entrei na liga recentemente agora. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre o senhor, se apresentar, falar para o pessoal? Antes de tudo, assim, queria saber quem daqui quer neurocirurgia mesmo? Já pensou na especialidade como futuro, como quer fazer e está prestes a passar por isso, assim? Convictos. Ainda é minha primeira opção. Ok. E quem é a segunda opção e que está pensando, assim, quantos? O resto? É minha primeira opção também. Então tá, 2-2, perfeito. Então eu sou Tiago Vieira, tenho 30 anos, entrei na faculdade em 2013, me formei em 2019 e entrei na residência em 2020 e me formei agora em 2025. Fiz faculdade na FAMENE e fiz a residência no Hospital Geral de Fortaleza, que antigamente era a prova da SURSE, né, a prova individual do Ceará, hoje já é ENARE lá, não é isso? No meu tempo em Fortaleza haviam 2 residências, IJF e HGF, eram provas separadas, era a mesma prova, mas opções separadas para poder entrar. Atualmente, graças a Deus, a residência já unificou, porque são hospitais com perfis diferentes e que a unificação, na verdade, dá potencializa a residência médica, né? Então, assim, acho que eu entrei, com 2 anos unificou, e aí foi um grande ganho para os residentes. E agora é residência médica unificada, Hospital Geral de Fortaleza e Instituto Dr. José Frota. Então, assim, contempla todas as áreas da neurocirurgia. Então é isso, assim, ficar à disposição para responder as dúvidas e ajudar vocês a guiar esse caminho. Show de bola. Eu acho que todo podcast, assim, quando a gente vai falar de residência médica, tem sempre aquele clichê, né? Mas é interessante para a gente saber como é um pouco da história do senhor e tudo mais. E a gente queria começar justamente com essa pergunta, assim, como foi que surgiu um interesse pela neurocirurgia desde a vida acadêmica ou até antes da faculdade, e como foi, assim, trilhar esse caminho acadêmico, assim, questão de monitoria ou de pesquisa, como foi esse começo de onde surgiu a neurocirurgia? São, assim, uma história inusitada, né? Eu nunca gostei de sistema nervoso, né? Lembra aqueles negativo, positivo, potencial de ação, potencial de evocado, que dava um estresse na escola tão grande. Entrei na faculdade sem gostar também. Mas eu tirei um 3 no primeiro período de anatomia. E aí lá na FAMENE no P1 tem anatomia geral do sistema nervoso e no P2 tem anatomia funcional, né? Eu tirei esse 3 na prática que eu nunca esqueci, nunca tirei uma nota baixa dessa, né? E esse 3 assim me infernizou por muitos dias. E eu fui para o laboratório estudar todos os dias, com um livrozinho pequenininho de atas, junto com o Angelo Machado. Lá no nosso tempo a gente podia pegar nas peças ainda, hoje em dia não pode mais. Então eu fiquei uma semana direto, estudava de noite. E eu comecei a gostar daquilo ali, Então no outro semestre fui bem em neuroanatomia, depois virei monitor de neuroanatomia, depois de semiologia neurológica, depois de neurologia. E as coisas foram avançando, né? E eu disse, rapaz, isso aqui é bom, né? Faz parte do perfil. Eu acho que quando você vai escolher uma profissão de especialidade médica, você, lógico, que traz a paixão em si, né? Mas traz também as interferências, né? Família, o que pode ter de futuro dentro de um contexto de estratégia. Mas traz também o que você quer trazer naquela especialidade, né? Então, você é clínico, você é cirurgião, ou você é clínico-cirurgião, gosta das duas coisas, né? Quando eu digo clínico-cirurgia, você gosta muito de ambulatório e gosta muito de operar, né? Você é um cara de exames, você gosta de ver exames, de interpretar exames, conduzir o paciente nisso. Então, é importante você ter esse caminho para juntar, né? E na neurocirurgia eu encontrei, né? Hoje em dia eu faço ambulatório todos os dias. Então, eu tenho que gostar de gente, né? São consultas rápidas, né? Mas eu tenho que fazer ambulatório, né? E gosto de operar. E gosto também de conduzir o meu paciente do exame à anamnese, né? O exame físico. Então, isso foi me agregando. Que especialidades poderiam me dar isso? Urologia poderia me dar isso, neurocirurgia. Então, eu fui vendo, tanto que eu estagiei 1 mês de urologia lá em Fortaleza, no HU, no tempo que eu tinha dúvida disso.
Então acho que foi esse o pontapé inicial. Entendi. Mas desde o começo já tinha um pezinho ali na cirurgia, assim, em algo cirúrgico. Já, eu sempre fui muito resolutivo, né? Assim, a paciência de esperar o cara perguntar sobre o caramujo da casa dele, né? A doença de Chagas, isso aí não era muito meu perfil. Então eu sempre gostei de resolver. O paciente chegou para mim, eu não quero encaminhar para outra pessoa, eu quero resolver, tentar entregar a ela o que ela veio procurar. Né? Eu sempre tive esse perfil. Perfeito, perfeito. Doutor Tiago, quando o senhor estava na graduação, quais foram as atividades extracurriculares que o senhor fez que abarcaram esse perfil aí de neurocirurgia que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo de graduação e que somaram para o senhor? As atividades extracurriculares e monitoria, né? Acho que é importantíssimo a gente ter esse pontapé inicial que a faculdade dá, né? A monitoria. Ingressar em grupos de estudos que trabalhem relatos de caso, né? Do que você quer fazer. Eu acho interessante se eu gosto disso, eu gosto daquilo, vamos pegar relatos de casos que os profissionais vão nos dar e dissecar esses relatos de caso. Isso é algo importante também, passar desses grupos de estudos. Né? Não só da parte científica, mas também eu sempre fui muito prático, como eu falei. Então, eu gostava muito da parte de relato de casos, né? Para desmembrar aquelas patologias e como a forma de resolvê-las. Depois das monitorias, o projeto de extensão, como eu falei, e as ligas, né? Elas são importantíssimas, e as ligas que dão a você também campo de trabalho. Né? A primeira liga que eu participei, que eu fundei, foi a Neuroliga. Na época, eu era secretário da Neuroliga, passei um ano nela. E a gente fazia muitos eventos. Então, eu lembro que eu dei aula aqui de nervos cranianos no evento da UFPB, na época, pela Neuroliga. E aí, um ano depois, a Liga de Sonho de Consumo era a Lipane. Não existe mais hoje em dia, mas era a Liga de Sonho de Consumo porque o Dr. Chá Patriota se entregava por aquela liga, né? Então, a gente tinha aula todas as quartas-feiras, tinha estágio semanalmente, né? E aí, acho que era de 15 a 15 a gente estava no trauma, né? E ali o trauma era a grande pesca, né, do neurocirurgião. E a gente conseguia ir para o trauma, conseguia tanto para a parte da urgência como para o bloco cirúrgico, como para os ambulatórios. Né? Então, acho que essa parte de estágio foi a mais importante. Depois, eu também consegui um estágio extra no IANSP, que ali foi um pontapé, assim, na verdade, foi um divisor de águas para mim. Né? Quando eu passei um mês no IANSP, na neurocirurgia, conheci referências, doutor José Rota, dentre outras, doutor Bertolini, assim, que são referências na neurocirurgia, que ele me encantou muito mais. Conheci Juliette na época, ela era R3. Fiz também estágio pelo CLEV, na época, CLEV e FMSA, né? Fui para a Sérvia, coloquei neurocirurgia, também fiz. Então, assim, consegui unir a ciência com o campo de estágio, né? E o campo também de conhecer pessoas e ver como é que eles trabalham. O que é importante é isso, campo de espaço, que você está fazendo, mas também como ver o dia a dia da galera, né? É muito importante você ver como é que eles trabalham no dia a dia. É o que eu quero para mim? Perfeito. O senhor falou muito assim, sobre a trajetória, mas e a neurocirurgia assim, em si? Quando é que o senhor decidiu assim, eu vou fazer neurocirurgia e é isso? Quando eu decidi fazer neurocirurgia, todo esse aparato da história leva a gente, nos conduz a um discernimento, né? O que é discernimento? É decidir sobre algo e a sua história, ela vai minando, né, essas decisões. Mas na faculdade, em 2017, eu tive um câncer, né, um linfoma ósseo, e ali eu desisti da neurocirurgia, né, nessa parte, não queria mais, não sabia quanto tempo de vida eu tinha, né, se ia voltar, se não ia. Na verdade, porque antes era osteosarcoma, depois que virou linfoma, né, teve esse milagre, né, essa intervenção divina, e nesse tempo eu desisti, né. Mas depois eu fui retornando a tentar me encontrar, né, continuei esse processo de discernimento, né, de decisão, que englobava tanto a história como também a parte espiritual, e eu disse, não, ouvi, senti que era para ser, e foi. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa à parte nessas perguntas iniciais sobre a parte acadêmica, né? O senhor acha que o fato de estar presente no trauma na época da graduação operou para o senhor conseguir voltar agora para João Pessoa depois de ter feito residência fora? É importantíssimo, né? Por exemplo, você volta e o presidente da nossa empresa, da Neurovasc, conhece você, né? Sabe, opa, Tiago que veio aqui e tal, tá retornando, né? Dr. Gustavo Patriota, que abriu as portas do trauma também. Então é importante ser visto, né? Eu acho que, assim, não impede de você voltar sem ninguém te conhecer. Você pode se fazer conhecer durante o tempo, mas facilita, né? O cara lhe conhece e com certeza vai catalisar esse processo. Sim. Tem um grupo de neurocirurgiões, no caso, Neurovasc, que o senhor faz parte? Nós temos uma empresa que presta serviços para o Estado, né, tanto no metropolitano como no trauma. O nome dessa empresa chama-se Neurovasc. É uma empresa não só de neurocirurgiões, mas neurocirurgiões e cirurgiões torácicos e vasculares. Entendi. Aí, no caso, eles conheciam o senhor já previamente, né?
Aí quando o senhor voltou, foi mais fácil fazer parte Mais tranquilo. da cooperativa. Entendi, perfeito. Show de bola. Doutor Tiago, saindo agora só nessa transição, né, graduação, residência. Como foi o processo que o senhor passou pela preparação, né? O senhor teria alguma dica para dar para a gente? O senhor começou quando? Quais provas o senhor prestou? Tem alguma técnica específica que o senhor usava? Como é que foi isso aí? Fez algum cursinho? Com certeza, medicurso, né? Sem sombra de dúvida. Eu adotei a estratégia dos 2 anos, né? Há quem diga que não faça isso, né? A gente tem pessoas que dizem para viver o 5º ano bem na faculdade e tal, mas não me atrapalhou muito e eu acho que na minha estratégia foi excelente. Vivi o 5º e 6º ano bem no medicurso, estudei muito no 5º ano, li todas as apostilas do 5º ano, para que no 6º ano eu conseguisse entrar com mais base, né? Para não perder tanto tempo lendo. O senhor fez médio no 6º ano ou fez medicurso duas vezes? Medicurso no 5º e médio no 6º. Sim, entendi. E aí foi isso, eu li todas as apostilas no 5º ano, me atrasava com certeza, mas a minha meta era ler e fazer as 60 questões. Também não fazia nada mais do que isso no 5º ano. Era ler e fazer as 60 questões, que é o final do livro, né? E no 6º ano, e aí de fato eu lia só as questões comentadas, né? Todas as questões comentadas daquele livro, caderno, né? Anotava tudo da aula e muita questão, né? E aí fazia por livro mais de 120, 150 questões, né? Por assunto. Então acho que esse é o diferencial. E aí é importante também o intensivão. O intensivão do medicurso para mim foi, cara, surreal. São 6 sábados, 12 horas de aula e eu acho que aquilo ali dá um salto. E sempre tá rodeado de gente, cara, que quer a mesma coisa que você. Eu acho que a gente tinha um grupo de estudo, inclusive era da UFPB, quando a gente foi para São Paulo, né? A gente dividia o apartamento e fazer questão, era acordava falando sobre questão, dormia falando sobre questão. Então, pessoas que tinham aquela mesma ideia, né? Final de semana saía, ia para um barzinho e tal, descansava, mas estudava, né? Assim, tinha isso no foco. Todo mundo queria neuro no grupo ou era diversificado? Não, diversificado. A galera era daqui da UFPB? Neurocirurgia éramos 3, né? Todos hoje, eu e Alexandre Teles somos neurocirurgiões, já, e Gustavo tá no R4. Tá no R4. Massa demais. Aí, no caso, só complementando, né? O senhor fez lá no Hospital Geral de Fortaleza, não é isso? Isso. Durante a sua preparação para a residência, o senhor chegou a prestar prova em outro local? O que é que fez o senhor culminar em Fortaleza? Como é que foi isso daí? Não, durante a faculdade não tinha dinheiro para poder fazer prova nos outros lugares, né? Então, assim, foi só no final mesmo. Mas eu prestei 10 provas. Foram 10 provas, todas em neurocirurgia também. Isso eu não entendo como é que as pessoas dizem, eu vou prestar 10 provas, fazer 8 para vascular e 2 para neurocirurgia. Não existe isso, né? Eu fiz tudo em neurocirurgia. Fiz 10 provas, passei em Fortaleza, passei em Sergipe e passei em Brasília também. A de Brasília já estava em Fortaleza, ambientado, eu fiquei por lá mesmo. Então foram 10 provas, assim, e aí antes de prestar essas 10 provas, é você fazer, eu lembro que no meu tempo foi 2019, né? A prova era 19, então eu fiz todos 2014 até 2019 todas as provas que eu fiz, né? Quem tinha, eu peguei a partir de 2014 e fiz todas. Então eu lembro que no 6º ano todo domingo era dia de simulado, né? Todo domingo era dia de fazer uma prova. E quando você escolheu prestar para Fortaleza, você já conhecia o serviço lá? Já tinha escutado falar? Não, no meu tempo assim, não tinha tanta essa divulgação via Instagram, né? Não existia tanta essa informação passada. Mas eu tinha colegas que passaram por lá e contaram do serviço. O nosso atual coordenador da residência tem um Instagram que é Neurocirurgia Fortaleza. E o Dr. Patriota conhecia ele, falava sobre Fortaleza. E aí foi isso, assim. Mas eu sabia pouco sobre o serviço. Mas assim, é o suficiente para ir. Entendi. E falando um pouco assim de técnica de estudo, assim, que a gente sabe que hoje em dia a gente é bombardeado, né, de anúncios, de cursinhos e tudo mais. Tirando essas estratégias que o senhor já mencionou, tinha alguma coisa que, tirando o intensivão, que fez com que o senhor acha que deu um salto assim na nota, revisão? Tem alguma coisa da preparação em si que... Sim, flashcards eu fazia de algumas atividades assuntos que eu tinha mais dificuldade, mas assim, cara, era fazer a prova, por exemplo, eu fazia a prova 2014, 2015 daquele local, e todas as questões que eu errei, né, eu escrevia tudo sobre o assunto, né, num resumão rápido, né, para tentar assimilar, né, eu acho que era isso, é fazer a prova e entrar no assunto, nas questões que você erra, sabe? Sim. Eu acho que isso é uma boa dica. Entendi. Perfeito. E aí, o senhor saiu de João Pessoa, né, foi fazer residência lá em Fortaleza. Teve muita dificuldade nessa mudança, nessa transição, o senhor se adaptando à nova cidade, né?
O senhor saiu recém-formado, né? O senhor disse que estudou o 5º e o 6º ano. Então, Isso, eu me formei em junho de 2019, Sim. trabalhei... minha estratégia o senhor foi... terminou no meio do ano, né? Ainda teve 6 meses A para minha fazer estratégia foi ir muito pro interior, porque eu Sim. sabia que a pessoa é difícil me concentrar para estudar bem. Sim. Então eu fui morar em Belo Jardim, em Pernambuco. Morei lá julho, agosto, setembro e outubro, né? 4 meses. Sim. Então eu fiquei no hotelzinho lá e trabalhava 3 dias na semana. Mas era 3 PSF dias. ou era... Era um plantão 24 horas e 3 turnos. O PSF no meu tempo era só 3 turnos lá. entendi. Fiz o contrato de 3 turnos no PSF Sim. e um plantão 24 horas. E o resto era... Então assim, eu trabalhava de segunda de manhã até quarta de tarde, né? Sim. Então quarta noite até domingo era só estudo. A galera faz cabine hoje em dia, o senhor foi pro interior. Fui pro interior, exatamente. Fui pro interior. Eu fiz cabine quando eu morava aqui, né? Sim. E aí quando eu me formei eu fui pro interior, passei até outubro. Em novembro eu saí de tudo. Em novembro eu saí, fui pra Recife, pra casa de uma tia minha em Recife. Fiquei trabalhando numa UPA, um plantãozinho ou outro, mas novembro foi todo para estudar. Novembro até, na verdade, Sim. 10 de novembro, porque depois já fui para São Paulo, né? Sim. Entendi. Aí depois que passou na residência, o senhor foi para Fortaleza. E aí como é que foi essa mudança daqui para Fortaleza? A adaptação no início da residência? Quais foram as dificuldades ali no começo? Cara, foi péssimo, né? Pandemia, né? Cheguei, meus pais não podiam me visitar mais, né? Nem eu podia vir. Então, assim, esse começo foi terrível, né? O R1 já é ruim, né? O R2 é pior ainda, mas no contexto da pandemia, eu acho que é uma coisa que nem vai se aplicar, né? Foi uma experiência individual daquele tempo, né? Cada um teve as suas experiências, né? Que podem ir do contexto de adoecimento mental até um contexto, né? Que é muito variável. Mas assim, tirando a pandemia em si, existe um processo adaptativo, né? A neurocirurgia é uma residência diferente porque é de muita solidão, né? Você tem você e seu R igual, 2, que nunca se encontram, porque estão sempre em setores diferentes, né? Então você anda só, né? Você está na enfermaria, você é sozinho na enfermaria. Você está na urgência, você é sozinho na urgência. Sim. Você está na UTI, você é sozinho na UTI. Sim. Né? Então, você vai conhecendo, eu tive mais colegas de outras especialidades, Sim. né, do que da própria neurocirurgia. A gente se encontrava mais com outras especialidades do que a própria neurocirurgia. Então, assim, foi bem difícil, mas a questão é que passa, sabe? É aguentar. É como se fosse um saco se enchendo, né? Você vai, quando está perto de romper, você lembra os motivos por que você foi, né? Não descarte acompanhamentos com psicólogo, sabe? Eu acho que é importante, se você precisar, recorra, né, a isso, né? Acompanhamentos com a psicoterapia, que ajudam naquele começo e depois você desenrola. No HGF são 2 por ano, então. 2 por ano. 2 por ano. O R igual do senhor desistiu ou terminou também? Terminou comigo. Ah, sim. Inclusive, é daqui da UFPB ele também. Assim, acho que é uma dúvida geral. Todo mundo, quando pensa em neurocirurgia, pensa que é 5 anos, pensa em dinheiro, como é que eu vou sobreviver com essa bolsa. Tão pouco, a gente tem que se manter sem poder dar plantão por fora, basicamente, por muito tempo. E o senhor acha que ter um pé de meia antes de ir para a residência é bom? Qual a experiência do senhor com isso? Em relação a isso? Eu acho que depende da necessidade e da história pessoal de cada um. Eu posso falar da minha, né? A minha, assim, eu não vi vantagem no pé de meia, porque me conhecendo, eu acho que talvez eu bolei uma estratégia desde o 5º ano, então aquilo ali, já a minha decisão foi de antes, né? E graças a Deus eu não precisava ter algo, ou sustentar a minha família, ou retribuir algo, né, a minha casa, então eu fiquei livre para poder bolar essa estratégia. Então, me conhecendo, não seria saudável esse método. Eu precisei realmente mergulhar nos estudos, né? E assim, é difícil dar plantão por fora na residência, mas você consegue. E venhamos, 4 plantões no mês, a gente, junto com a bolsa, se sustenta. Né? No R1 o senhor dava 4 plantões ainda? 4 plantões por mês, né? Uma vez, 4 plantões por mês. Não, uma por semana, né? Uma semana, basicamente, às vezes, quando era um final de semana livre, 36. Né? E também assim, na pandemia foi um contexto diferente, né? A gente tinha algumas liberações para dar plantão, porque faltava gente, a gente era escalado da residência, né? Então, assim, foi outro contexto. Mas acho que 4 plantões no mês é viável. Que a gente tem aqui, assim, hoje em dia, bombardeado de informações, é que no R1 não vai rolar plantão. R1 e R2, eu acho que a galera fala muito do R2 R2 também. é muito pesado também da neurocirurgia, né? Como é que é assim, a diferença de custo de vida aqui para Fortaleza, por exemplo? Quando eu voltei agora para a pessoa, me surpreendi, né, com o custo de vida daqui. Eu saí com um preço, né, voltei com outro, né. Eu acho que agora é bem equiparado, assim.
Acho que os preços de lá são os preços de aqui. Logo quando eu fui, o mercado imobiliário de uma pessoa, o aluguel aqui era 1.200, 1.500, né? Quando eu voltei, nossa, foi que houve com João Pessoa, né? Mas no começo tive esse susto, quando eu sempre ia e voltava, né? E percebia esse aumento de João Pessoa, Fortaleza estagnou, João Pessoa subiu muito o padrão de vida, né? Então, no fim das contas, já está igual hoje. Mas lá os plantões são muito mais valorizados, né? A médico recebe muito melhor do que João Pessoa. É uma negação, assim. Na Paraíba como um todo, eu acho que a Paraíba tá... Eu tive uma vantagem grande de trabalhar no meu próprio hospital, né? Então, nem todo residência você tem essa oportunidade. O meu hospital, por ser assistencial, a gente tinha vários setores, né? Então, eu passei alguns meses trabalhando fora do hospital, fui para a UPA, terrível. Aí fui para a pandemia, fiquei no tempo da pandemia, e quando terminou a pandemia, eu entrei na pandemia do meu hospital, né? Então, eu acabava minha residência, ficava no plantão no hospital, dormia no hospital e já continuava na residência, né? Então, assim, isso facilitou muito. E eu entrei pelo caminho da gestão, então ficou bom. Eu trabalhava com triagem e regulação, né? Era onde eu consegui me encaixar no hospital. Entendi. Qual foi o ano de residência mais pesado para o senhor, entre os 5? O R2, com certeza. O R2 foi mais pesado? Sem dúvida. Eu acho que seria interessante falar um pouco dos steps, né? Sim, a gente vai perguntar, mas... vai ter isso, né? Se quiser falar. Vamos naturalmente. Explicar por que, né? O R2 é ruim. O R1, assim, é ruim, mas não é tanto. Você tem 6 meses na neurologia, né? Há lugares que é 1 ano, né? Eu acho que no Manda Aqui, onde Alexandre Tejo fez e o Gustavo faz, é de março a novembro, né? Quase um ano completo. Assim, muito tranquilo, né? A cobrança vai todo sobre o cara da neurologia, né? Você não tem tanta cobrança como eles têm. Sim. Então, assim, vou falar com o meu HGF, são 6 meses de neurologia, 5 meses de neurologia, 6 meses de neurocirurgia e 1 mês de férias. Então, a neurologia você roda na unidade de AVC isquêmico e hemorrágico, você roda no PS da neuro, roda no ambulatório. Então, assim, ambulatório, cara, você chega de 7, vai embora de 4 horas da tarde. Sim. Né? Com almoço ainda, tem um horário de almoço. Então, assim, são 5 meses que você vive na paz, né? E aí tem algumas coisas, tipo, por exemplo, ambulatório de neuromuscular. Você vai, mas não vai tanto assim, né? Você escolhe o seu sofrimento, né? Não, você conversar, né? Com os caras para poder tentar ir para onde você queria mais, né? Perceber. Sim. Tipo, o de Distimove, né? De Parkinson, cara, eu ia todos, assim, começava de 8, terminava 2h da tarde. Sim. Insano de paciente, 40 pacientes lá fora para atender, mas era massa. Sim. Então, você vai escolhendo suas batalhas. Então, 5 meses disso. E 6 meses de enfermaria. E essa aí é o inferno da pedra, né? Porque é 6 meses, 36 pacientes para você. Hoje em dia não é mais assim no HGF, agora divide. E o meu R- desistiu. Né? Eu tive o R- que desistiu. Então eu e Áquila somos Quando o R- desiste, sobrecarrega mais o R+, ou o R- dele? Cara, você não quer ver essa pessoa porque tá de ouro. Eu vim perdoar ele quando eu acabei a residência. Sim. Porque ele desistiu. Caramba. Né? É insano quando o cara desiste, porque sobrecarrega quem vem depois, né? Ou quem vem antes dele, né? Quem vem antes. A gente tinha final de semana de folga, ia ter 2 no mês, ficou tendo só 1 de folga. Né? Entendi. Então, R1 é isso. Você, enfermaria e neurologia. Rapidinho, nesse R1, quando você está na neurologia, você também precisa da plantão na neurocirurgia, porque tem alguns serviços que... Sim. É sobre aviso, então você... A no hospital ainda é sobre aviso, né? A sexta-feira à noite é do R1. Né? Chama sempre. Sexta-noite, né? Chama sempre. Deixa eu perguntar para o senhor, que é uma dúvida assim, que eu pessoalmente tenho, né? Na neurologia, quantos residentes tinham além do senhor? Neurologia por ano, acho que lá são 5. São 5. Então, quando o senhor entra no R1, né? E está rodando neurologia, você roda junto com os R1s da neurologia? Não, são os R2. Você roda junto com o R2 da neurologia. O R1 da neurologia são as áreas da clínica médica. Eles não passam na neurologia. Não passam na neurologia, entendi. Mas aí você roda com as mesmas atribuições do R2 da neurologia? Você roda com as mesmas atribuições. Então é como se todo mundo fosse R2 da neurologia. Isso. Então o R1 da neurocirurgia, ele roda o serviço 6 meses, no caso. É no mínimo 6 meses, né? Pela sociedade. É, no mínimo 6 meses. Ele vai rodar esse tempo todo como se fosse um R2 de neurologia e todo mundo ali igual, fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Tem serviço que tem alguns estágios diferentes, né? Eu vi, por exemplo, na Unifesp, eu acho que tem 3 meses de laboratório, de
De anatomia, de secação, isso, exatamente. Né? Não, HGF tem. É porque assim, você tem que também saber separar, quando for, isso é uma dica, né? Vou fazer prova. Beleza, aquele hospital é assistencial, eu tenho que ter consciência que ele é assistencial. Sim. O que é assistencial? É um hospital onde ele vai ter que retribuir para a população cirurgia, procedimento ambulatório, gerar paciente Onde fecha um serviço e acadêmico, rodar. né? E aí tem serviços que são escolas, né? USP, Unifesp, Botucatu, Unicamp, são escolas. Talvez tenha até mais cirurgias do que o assistencial, pode ser que isso aconteça, mas você tem muito mais produção científica e gasto de tempo para isso do que no assistencial. Sim. Só uma dúvida, quando o senhor rodou neurologia, o senhor rodou quais sub-áreas por lá? Movimento? Na neurologia, na verdade, PS é basicamente AVC e hipertensão intracraniana, né? Neuropatia diabética, são os casos que chegam no pronto-socorro e em neurologia. A unidade de AVC, lá tem uma unidade de AVC isquêmico e hemorrágico, e é excelente essas unidades, porque você acompanha o seu paciente do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico muito bem, e tem muita coisa da neurocirurgia ligada a essas duas coisas, no pós, né? No AVC isquêmico, você acompanha se o paciente vai evoluir para uma craniectose compressiva, né? Para uma hipertensão intracraniana, um AVC maligno. No AVC hemorrágico, você vê se o hematoma expande, no caso de um HSA, se o cara tem vasoespasmo, vai precisar, ou se o cara evolui com hidrocefalia, né? Então você vai seguindo esse paciente durante a unidade de UTI. E funciona também como um rodízio de UTI, né? Porque são pacientes de leito intensivo. E no ambulatório você tem todas as áreas, né? Todos os turnos. Tem a neurologia geral, como tem distimove, demência, neuromuscular, você tem doenças raras, doenças genéticas, tem todas as áreas, né? E aí você vai passando por todas. Perfeito. Nos outros 6 meses do R1, o senhor fez o que tanto? Enfermaria. Tudo da enfermaria, da sonda do paciente ao piolho que está no paciente. Quem reza você. Eram quantos leitos lá na enfermaria? Na minha enfermaria eram 36 leitos. Só que 36 da enfermaria cirúrgica, né? Não necessariamente de neurocirurgia. Não, 36 de neurocirurgia. Eram 36 só de neurocirurgia. Então tinham 36 pacientes para evoluir todos os dias. Eu acho que nem pode mais isso, né? Eu acho que hoje em dia nem podem mais. Tá bem, tá bom, tá. Passei, né, já, mas acho que mudou. Atualmente lá tem um R2, como unificou, então são 3, né? Porque Sim. Antes era 2 do meu e 1 do Jodé, mas nem se encontrava. Agora, como são 3, parece que fica um R2 com R1 na enfermaria toda, então Sim. divide bem. Tem um tempo no ano que vem um residente da neurologia rodar com você lá, né? Então ele pega 4, 5 leitos, né? Já ajuda alguma coisa. Então, um residente de neurologia, ele começa um residente de neurocirurgia começa na neurologia e depois vai para a enfermaria. Exato, troca. E o outro começa na enfermaria e depois vai para a neurologia. Isso. O senhor, qual foi a sequência? Eu comecei na neurologia e depois para a neurocirurgia. Eu era o R1AB e o Áquila era Deve ser R1A. melhor, né? Começar pela neurologia. Eu acho que preferi. O impacto não era tão grande e na verdade, você também pegava a noção de exame neurológico, né? Você aprende muito exame neurológico na neurologia. Perfeito. Então, você tinha uma base para chegar na enfermaria e não passar tanta vergonha, né? Não levar tanto grito. E no R2, o senhor fez o que tanto? R2 é emergência, o ano inteiro. Emergência e eletiva para fechar os pacientes, né? Então, no meu tempo, era por semana, né? Uma semana eu estava na emergência e outra semana eu estava... De manhã eu ia para a enfermaria, ajudava o R1 em algumas coisas, subia para o centro cirúrgico para poder fechar. Né? É basicamente isso. Por que o R2 foi o mais pesado? Carga horária? Porque a emergência é muito pesada. Eu lembro que a gente foi ver, acho que no final da R2 eu respondi 888 apareceres. Né? Então, assim, é insano. Você responde o hospital inteiro, né, de todas as áreas. A ginecologia pede direto você lá. Direto. Você tem que ver. A ginecologia? A gineco pede direto você lá. É mesmo? Sempre. Tinha tempo para estudar para a prova? Assim? Não. O pessoal tira onda. Eu comecei a estar no R3. O pessoal tira onda aqui no HU que o serviço que mais pede parecer é a AGO mesmo, né? Direto. A AGO pede da clínica médica, pede da cirurgia, aí pode ser aumentou a creatinina, aí pede parecer da clínica médica. A AGO é o que mais pede parecer aqui. E aí, quando as outras especialidades descem para ir para a AGO, aí é sempre de mau humor. E o difícil também, existe um estresse muito grande, porque quando você indicava a cirurgia, Sim. aí você ia para o centro cirúrgico. Eram 3 salas de cirurgia de emergência, ou eram 3 ou 4, né? Acho que eram 4 salas e 3 anestesistas para emergência. Sim. Você tem que brigar com a uro, brigar com a geral, brigar com a vascular, brigar com a PED. Você brigava com todo mundo para poder conseguir uma sala. Não era ensaio, você tem que falar com o chefe de equipe. Cara, você botar um paciente de sala era uma guerra. Então isso era desgastante demais.
Você tem que explicar aqui, anisocoria, isso é uma anisocoria, sabe? E às vezes quando o staff dizia assim, uma limpeza cirúrgica, um osteomielite de crânio, e o staff não queria tirar um tempo da eletiva para poder resolver isso, aí você botar na emergência, você urgenciar uma osteomielite de crânio. Meu amigo, você tem, assim, ele dizia assim, resolva, eu quero esse paciente sem esse osso hoje, né? Você só ir embora de lá quando você resolvesse isso. Pegando o gancho, como é que era a relação com os preceptores, com o staff de neurocirurgia lá? Cara, eu peguei um divisor de águas mesmo, assim, né? A velha guarda tava realmente não estava se apostando, mas estava diminuindo a carga horária. O meu coordenador já não era mais o da velha guarda, era o Dr. Lucas Alverne. Então tinha muito mais trato, conversa, etc. Né? A gente conseguia dialogar muito mais. Mas assim, ainda tinha. Eu levei uma goivada assim que eu tinha que baixar pra bater na parede, né? Foi mesmo? E o cara tava brigando com a instrumentadora, não era nem comigo, né? Meu então, Deus. assim, os caras eram 3, a gente chamava, eram os reis magos, sabe? Com uma goiva na instrumentadora? Foi mesmo? Tacou na parede, não tava quebrada. Então esse cara tem 72 anos, então assim, mas você respeitava o cara, né? Mas isso está mudando, né? Hoje em dia tem mais staffs jovens e você consegue dialogar, os caras pegam na sua mão e explicam, né? Porque antigamente, assim, eles diziam que você tem que fazer, né? Então os staffs mais novos, eles pegam na sua mão mesmo assim, dizendo, é por aqui, cara, vem aqui, tá, deixa eu te ajudar. Não tomam, não papam, isso assim, eles dão paciência a você, né? Sim. Então a gente tá nesse tempo novo, então eu acho que é bem interessante. E a isso. relação com os outros residentes, né? Com os R+, uma relação conflituosa? Não, assim, eu não tive tantos problemas não. Eles cobravam e assim, a gente tem que entender que quando cobra, você tem que fazer, né? Eu acho que como R+, assim, nessa geração mimizenta, né, como diz, eu tive problemas com o R- que ele super insubordinado, assim. Subordinado mesmo, não queria, não aceitava que a gente desse ordem, né? Logo, mas o meu R1 eu aceitava todas as ordens do meu R+, né? Então eu acho que a gente tem que entrar, mas isso é educação, vem de casa, vem de berço. Eu acho que Mas o não tem- pessoal fala que esse tipo de perfil ele sofre muito na residência, que aí os chefes já não passam cirurgia, aconteceu alguma Não, coisa? exato, acontece muito, assim, né? Você vai retaliando, né, o cara por essas coisas, mas acaba que, hoje em dia, com esses direitos humanos e vai lá no Coreme, não sei o quê, e pede direito, eu acho que, na verdade, assim, também é outra coisa. O meu chefe, hoje em dia, ele eu vou ter dor de cabeça com isso. Então o senhor acha que a relação, tanto Tá cada com vez o melhor. staff quanto com os R+, e menos com o R- aí, que era quebra-mão, sim. às vezes era quebra-mão. O resto foi tudo tranquilo. Só melhora. Você tem os conflitos de toda a residência, né? Você vai brigar, né? Você vai brigar. Aí entra a minha dúvida. Qual é a história mais absurda que já aconteceu dentro Que possa ser contada, né? Posso ser contada, é isso. Porque tem um cara que foi expulso da minha residência e depois voltou por conta do desembargador, que era amigo dele, e colocou ele lá, né, que era amigo do pai. Eu não posso nem contar o que esse cara fez, né? Mas, nossa, vamos falando que se eu lembrar, eu vou passar, né? soltando. Só continuando assim, aí o R2 é PA, faz pré e pós-operatório também dos pacientes, ou isso é do R1? Porque eu lembrei. Lembrou a história? Não, da situação, né? Vai contar a situação? Teve um staff que ele ficou doido depois do Covid, ele pegou Covid, foi pra UTI, ficou entubado. E o cara era muito bom. E ele voltou a trabalhar, né? E voltou com delírio mesmo, sabe? Com delírio. Não, nós de fazer um subdural crônico e ele pediu Penrose, que é um drenozinho que a geral usa, né? A gente usa Portovac, né? Ele pediu um Penrose para poder drenar, usar como dreno, né? Nossa, insano, assim. Ele ainda pediu para colocar azul de metileno. Ele botava azul de metileno em tudo. Então, a gente colocou e no Penrose ficava saindo um sangue, negócio azul, né? Cara, a mulher achava que ela virou um avatar, né? Meu Deus, surreal, assim, né? A enfermaria. Mas assim, e tem muitas histórias desse staff. Eu lembrei de algumas. Mas vamos lá. E o pré Sim, aí o R2 é PA, faz o pré e o pós-operatório. Não, o pré é do R1, né? Ah, o do R1 R1 que tem que saber todos os exames, todos os cortes da ressonância tem que estar lá. CD, se for vascular, né? O CD da arteriografia tem que deixar lá em cima. Termo, se o paciente não usa S, se o paciente não está usando anticoagulante, isso é o R1 que faz. Entendi. E o P2 conduz, assim, um certo ponto. Se ele fechou, ele vai conduzir algumas coisas, né? Mas assim, a cultura, cada vez mais, é que o R+, que operou, conduz esse pós-operatório. Quem prescreve e evolui é o R1, mas o cara tem que ir lá ver, né, esse pós, ou pelo menos procurar as informações desse paciente. Quem é que fica na emergência com o R2? É o R5, o R4? Deus, né?
Sozinho. Deus fica e o staff fica no WhatsApp, né? Aí você vai mandando os casos, a imagem contando como é que o paciente tá, etc. Aí hoje em dia, também teve um concurso no HGF que abriu algumas vagas, né? Então criaram um diarista para emergência. Então tem um concursado que diariamente passa na emergência com o residente. Então isso é surreal. A gente tem uma listinha da residência, né? Era engraçado que eu e o meu igual, ele fazia uma lista bonita lá, sabe, todos os termos. E na semana dele, na minha semana eu excluía todo mundo. Não, isso aqui tá 14 dias já, ele tá com a clínica. Aí chegava, na minha semana eu entregava 4 pacientes para ele. Aí quando eu recebia 30 pacientes, que ele botava todo mundo de volta e ficar nessa briga. Né? Mas assim, que lá no HGF, a emergência, os pacientes ficam no corredor, na maca, né? É um caminho assim, maca aqui, e o espacinho você passar no meio. Não é como qualquer hospital público do estado, que tem um volume gigantesco, né? Mas assim, você passava na emergência só e via o WhatsApp. Hoje tem esse diarista que ajuda você, mas quem está de plantão no sobreaviso é via WhatsApp. Entendi. E se você precisasse fazer uma craniectomia descompressiva? Não, então, daqui que ele consiga a sala, o cirurgião chegou, né? Aí vinha o staff para... Aí vem o staff, né? Não é como as outras residências aqui perto, né? 120 km, né? Que o R1 treina subdural sozinho. Entendi. Não, os staffs vão. Entendi. Aí no R3, a partir do R3. Então tá, acabou o R2, né? Que assim, você pega muito mão de emergência, eu achei, isso é importantíssimo. Então, quais são as patologias de emergência, né? Subdural agudo, subdural crônico, DVE, DVP, cranectomia descompressiva, né? São laminectomia descompressiva. Essas são as grandes cirurgias de emergência, né? Uma hernia que fez uma caldequina. No R3 a gente começa a viver UTI mesmo, né? Você passa todas as visitas, pacientes de UTI são seus, né? Segunda divisão, faz ambulatório e centro cirúrgico, né? Então, nesses 3 você vai rodiziando. E tem pediatria no R3, você passa 4 meses na pediatria. Sim, entendi. E R4, R5, como é que R4 você tem 2 meses de... Porque agora eu falei, não era unificado, né? Então a gente saía para algumas coisas. Mas R4 é ambulatório e centro cirúrgico. E R5, centro cirúrgico. R4, a galera costuma comentar que é mais coluna mesmo, né? R4, na hora de serviço, é coluna. Eu vim para João Pessoa, né? Foi quando eu comecei a rodar com o Ronald. Foi no R4. Passei 2 meses aqui. Entendi. No caso, o R3, ele faz quais procedimentos ficam a cargo dele? Ele faz os acessos? O R3 é acesso, né? A grande marca do R3 é que ele sabe fazer todos os acessos, né? Sim. O pterional, que é o mais comum, né? Mas sabe fazer também uma fronto-ortozigomática, sabe fazer um acesso de fossa posterior bem feito, né? Suboccipitaal mediano, retrosigmoide, né? Então é todo o acesso, né? Até a dura mater. A gente escuta assim, nos congressos da vida que os serviços eles têm como se fosse uma cartilha assim, o residente tem que fazer tantos procedimentos de tais para passar para o R2. Isso na prática? Não tem isso, né? Assim, de bom tom que ele faça, né? O que lhe cabe naquele ano. Mas, assim, não existe. Eu sei que no Mandaqui eles têm uma divisão que é muito bem regulamentada, tipo assim, aneurisma de comunicante posterior é do R4, o R5 não bota a mão. Um meningioma de plano senoidal é do R5, mas um meningioma de convexidade é do R4. E lá já deu briga, assim, briga física mesmo, por conta disso eles escreveram isso, né? No HGFC, o que o R5 quisesse fazer, se ele quisesse botar uma válvula, ele botava, né? E o R- chorava, né? Assim, lá não tem essa divisão não, o R5 que vai distribuir de acordo com o que ele está interessado, né? Mas tem os procedimentos de cada ano, né? No R4 ele tem que fazer um hernia de disco, né? Saber fazer dissectomia lombar, ele tem que saber fazer o acesso de coluna, passar parafuso, né? E alguns tumores, né? Meningioma de convexidade, entre outras coisas de pequeno porte. E no R5 é vascular, né? Vascular é a grande paixão das pessoas. Eu nunca tive nenhuma paixão por vascular. Clipar aneurisma assim, eu quero clipar um aneurisma. É a melhor coisa do mundo. Não tinha isso. Tanto que eu ficava sempre na coluna, quando eu conflitava as salas. E no R5 também a artrose cervical anterior, né? É a grande cirurgia do R5, né? Que você faz sem que ninguém bote a mão. Você gosta de coluna, você gosta de ganhar dinheiro? Eu gosto de operar pacientes que talvez não morram tanto, né? Não, mas dentre desses aí, teve alguma vez já, em qual R teve algum pensamento de não, isso aqui não dá pra mim não? Todos? Todos. Você acorda assim, poxa,
Né? Vou desistir. É tipo aquela doença reumatológica, você acorda travado, né? Sim. Aí vai andando, passando o dia, você vai destravando, né? Quantas vezes eu andei naquele corredor, indo pro centro cirúrgico, dizendo assim, eu não volto amanhã, né? Eu não volto amanhã. Aí você tá lá de novo amanhã do mesmo jeito, né? Acho que adianta é não fazer, eu acho que a questão, o grande insight é não dar tanto valor a isso, né? Deixar aquela crise naquele lugar, passar por ela, manejar, tá ligado? E ir. Eu tirei licença de 6 dias na minha residência. Tive uma catesia com bromoprida surreal, cara. Eu tava com uma tontura, nauseado, e aí pedi um bromoprida, a mulher injetou rápido. Tive uma catesia surreal. Fui pra casa, passei um joelhinho em casa. Doutor, aí já emendando um pouco nesse sentido, obviamente essa sua licença por motivos de saúde, né? Mas o senhor até falou de um R- seu que chegou a desistir da residência. Durante a residência, assim, como era que o senhor conciliava o serviço com a vida pessoal e, assim, se o senhor já teve momentos em que o senhor pensou em desistir, o que é que... O senhor disse que tem que pensar nas motivações, né, que fez o senhor chegar lá, mas como é que era essa situação? Eu acredito assim que a grande minha sorte e providência na minha vida foi meu igual, né? Meu igual era uma máquina de trabalhar. Então assim, e uma pessoa que não tinha uma vida pessoal tão alargada, né? Então assim, a gente conseguia manejar o que eu pedia de troca, ele fazia e a gente conseguia se ajustando, né? Então assim, ele é o grande nome da minha residência, né? Então eu botei até ele no meu TCC, né? Como agradeço a Águila por conseguir terminar isso aqui. Mas assim, eu sempre entrei na residência e conversava com meus staffs e com os meus R-iguais que eu tinha alicerce na minha vida, né? Então, eu sou consagrado em uma comunidade católica e eu disse, isso aqui é a base da minha vida, eu não consigo deixar. Eu entrei com isso aqui antes de existir neurocirurgia na minha vida, isso aqui já existia e eu preciso, isso aqui é prioridade, né? Então, eu vou fazer até o ponto que isso não tire isso de mim, né? Logicamente, sem deixar pendências no hospital. Eu acho que você não deixa pendências, mas também organiza a sua vida para isso, né? Meus pais também, eles conseguiram ir para Fortaleza muito, a gente conseguia se encontrar. Eu acho que a importância é elencar as bases e estruturas da sua vida, quais são os seus pilares, né? Profissão, vocação, né? No caso, minha noiva na época, né? Família e a espiritualidade, né? São as 3 bases. E aí você vai manejando isso, né? Sem deixar pendências e sem deixar que um invada o outro. Vai invadir algumas vezes, né? Não é um conto de fadas, mas saber que você tem para onde voltar, cara, isso é surreal. Assim, eu tô aqui numa semana de 96 horas, mas eu sei que ao passar aí, na 100ª hora, eu vou ter para onde voltar. Então isso dava uma paz, sabe? Uhum. A comunidade que o senhor é consagrado é daqui, de João Pessoa. Aí, e quando o senhor foi para lá... Eu ficava com o pessoal do Shalom lá, né? Que é a grande comunidade de Fortaleza. Mas sempre quando vinha para cá, ajudava no que precisava, né? Você tem um final de semana livre no R1 e R2, né? É mesmo, um por mês tem... Um por mês. Entendi. Qual era a carga horária, assim, por ano de residência? Quais foram as piores semanas, assim, de carga horária? Como eu disse, acho que a semana da emergência era a pior semana de carga horária, porque você tinha hora para entrar, mas não tinha para sair, porque você não podia entregar a pendência para o cara da noite. O cara do sobreaviso não podia receber pendência do dia, né? E tem pendência do dia que vai até 6h59. Ainda é dia, né? E você tem que resolver essa pendência. Eu acho que foi nesse tempo. Mas carga horária hoje em dia está cada vez mais, é uma coisa que o povo conversa, né? Muito. Eu acho assim, nossa, você tem que ter uma noção de saúde mental, mas também, se isso tirar conhecimento de você, né? Eu digo assim, a residência médica, ela lhe dá experiência, né? Eu tenho casos hoje em dia que eu digo, poxa, aconteceu na minha residência assim, e eu vou andar por aqui porque aconteceu assim lá e não pode se repetir isso, né? Isso é experiência, né? Então, assim, eu tenho muitos casos que o que me ajuda a tomar decisão hoje em dia na minha vida profissional, tanto no momento particular como no SUS, são relatos ou vivências da residência, não são do livro. Perfeito. Né? Mas aí, quais são os principais motivos que o senhor acha que a galera desiste, assim, de neurocirurgia? Isso durante a residência, eu digo, não antes. Quando o cara entra, aí passa o R1, desiste no meio, o cara entra, tá no R2, desiste. Não tem razões para fazer neurocirurgia. Eu acho que a razão de tipo é bonito. Essa razão, ela vai ser volátil, né, durante a residência. Essa romantização. A romantização do que é a neurocirurgia. Você não tem status, você não é tratado como uma pessoa diferenciada dos outros. No meu hospital, na verdade, quem dava mais dinheiro para o hospital é o oftalmo. O oftalmo conseguia tudo que elas queriam. Todos os mutirões o oftalmo ganhava. E a gente não tinha. Então, assim, a gente perdeu uma UTI na pandemia para a clínica. Ou seja, assim, quando a clínica tomou a diretoria do hospital. Então, assim, você saber que não tem esse status,
todo, né? Às vezes as pessoas vão por uma questão de fama, né? E não tem isso. Então, assim, não ter razões para fazer, razões sólidas, válidas. Acredito também que não ter uma vida pessoal estruturada, isso possa ser que dificulte, né? Então, assim, pode ser que dificulte. E, assim, é importante também ter conhecido antes. Eu acho que as experiências antes de entrar, logicamente, ter experiência que não tire você dos estudos, mas que, né, que você tenha um equilíbrio. Ter essa experiência de saber, poxa, eu já sabia que era assim. Né? Eu tive um colega que passou no HR aqui, que desistiu com uma semana, porque entrou na enfermaria, dos 40 pacientes que ele tinha, 30 estavam com déficit, né? Ou em um estado de não retorno, né? Então, assim, ele impactou, né? Mas isso é neurocirurgia. Então, eu descobri na neurocirurgia como é que levar conforto para essa situação. Eu acho que eu, inclusive, comentar desse caso, assim, eu não sei se é o mesmo caso, mas eu acho que tem muito isso de você recém-formado, lidar com doentes muito graves, pacientes muito graves. E aí tem muita gente que, por essa falta de bagagem, não tem emocional e nunca passou por aquilo para lidar assim, com essa situação. Essas experiências prévias do senhor que teve no trauma e tudo mais, ajudaram a lidar nesse contexto do... Eu lembro que eu estava com o Emerson Magno, acho que num trauma uma vez, um cirurgião excelente, assim, inclusive um agradecimento a ele, porque ele foi o meu primeiro contato com a neurocirurgia foi através dele, né? A gente foi fazer uma criancinha, um eixo dural de fossa posterior, né? A criancinha parou na sala, né? E a gente teve que virar, todo aquele, a gente opera decúbito ventral, né? A fossa posterior, então tem que virar a criança, tem que reanimar, então ali eu acho que eu era do quarto período, eu entendi que a dificuldade, né, da área no sentido de gravidade, né? De lidar com doenças graves. Mas também você também consegue escolher os seus caminhos. A neurocirurgia hoje em dia ela é muito, ela tem um leque de oportunidades, desde funcional, né, até as coisas mais, até o neurointensivismo em si, lidar com um paciente entubado, né. Mas eu lembro que no R5, nosso único ambulatório é um ambulatório de glioma, né, é um oncológico. Oncológico e todos os tipos de oncológico. E também as cirurgias que são feitas por transnasal, né, no 5º ano. E aí eu lembro que eu operei um paciente, um glioma de baixo grau, paciente super boa, e quando ela veio entregar o resultado da imunistoquímica, né, era um Ki67 altíssimo, que é a enzima de replicação, né, o IDH dela veio selvagem, que é a mutação que diz se é um glioma de alto ou baixo grau, né, e a paciente boazinha na sua frente, 26 anos, cara, o IDH selvagem, com Ki67 altíssimo, e a paciente aqui sorrindo para você. Amigo, quando ela saiu da sala, eu chorei assim, eu disse, não tem condição, isso aqui não dá pra mim, né? Eu falei, doutor Lucas, é o seguinte, eu não trouxe antidepressivo pra cá, né? Pra esse ambulatório você tem que vir com um leque de medicação pra segurar, eu não quero oncologia pra minha vida, né? Sim, pra você fazer isso acompanhar esse paciente, meu amigo, não, deixa na coluna mesmo. É mais, né? O senhor disse que adaptável. Um dos motivos pra galera desistir de neurocirurgia, no caso dos residentes já, é não ter razões para fazer neurocirurgia, né? Razões pessoais, né? Cada um tem a sua. Razões pessoais, o senhor disse. Quais razões o senhor, para exemplificar, assim, o senhor acha válida? Quais razões você acha válidas para um indivíduo fazer neurocirurgia? As razões, eu acho que eu falei assim, você traz a paixão pelo que gosta, Sim. Mas pensa numa estrutura, né? Numa estrutura assim, poxa, como foi meu caminho na faculdade? Eu estruturei um caminho para essa área ou não estruturei durante minha carreira acadêmica? Isso deve ser pensado. Então, a aptidão também é muito importante. Às vezes a gente tem que pensar. É igual assim, o cara quer cantar, mas o cara não canta. Como é que ele vai fazer aquilo ali, né? Manda ele fazer outra coisa, né? Então, assim, o cara tem que ter aptidão também, né? Esse cara que desistiu, ele entrava, lembra? Eu era o R2 dele, né? Ele era minha dupla do R2. Então, a gente ia pro plantão da urgência, ele entrava no centro cirúrgico com a mão assim, pô, com a luva assim pra baixo. Ele leva a mão, cara. Aí depois, baixava de novo. O cara você já percebeu que o cara não tinha traço para aquilo, né? Então, assim, ter a aptidão, né, inicial para aquilo, ter sagacidade, né, e ter as razões, como eu falei. E essas razões podem ser desde um despertar espiritual para aquilo ali, ou razões... O meu pai é neurocirurgião, isso é uma razão, né, lista. Hoje em dia, assim, falar que dinheiro é uma razão, você pensa que não é. Às vezes você fica falando, a gente vem de uma pessoa, né? Qual é a especialidade médica? Inclusive tem um gráfico até nos Estados Unidos também com essa mesma coisa, né? A especialidade médica que mais remunera, em João Pessoa principalmente isso, é cirurgia plástica. Sem sombra de dúvida, cirurgia plástica. É a que mais remunera. Tem gráficos sobre isso, né?
Então, o seu plantão do trauma é igual ao plantão ortopedista, é o plantão do cirurgião geral. Eu não sei se o censo, que tem um censo demográfico dos médicos no Brasil, né, que é feito pela USP. Eu não lembro se ele segmenta a remuneração médica por especialidade. Vocês lembram disso? Não. Porque Não. eu sei que gráfico é esse. Mas é mais epidemiológico, não tem tanto valor financeiro, não. Né? Não tem uns Estados Unidos que falam, o contra-cheque, não sei se o termo é, lá nos Estados Unidos é contra-cheque, né? Mas fala do valor anual, né? Remuneração, Da remuneração nos Estados Unidos tem uma. Mas eu acredito que é isso. Eu acho que a gente não pode ser hipócrita dizer que a neurocirurgia não remunera bem, remunera. Né? Mas, e tem reserva do mercado, que é importante. Né? Mas hoje em dia, nesse mundo, o cara do psiquiatra hoje, nossa. O meu psiquiatra que eu procurei em 2020, a consulta dele quadruplicou, né? Agora em 2025. E aí, como é que o senhor se preparava assim, para cada R, em termos de estudo, de preparação para a prova? 28 de fevereiro para 1º de março tem o som da sabedoria, né? A gente acredita que vem uma luz divina e você acorda, opa, tô na R3, opa, tô na R4. Mas assim, a preparação, na verdade, você fala de estudos, eu acho que na R3, quando você começa a respirar, você consegue colocar uma rotina de estudos, ainda que pouco, mas você consegue colocar essa rotina. Ter as bases, eu acho que você não pode ir para R2 sem saber fazer exame neurológico, né? Então você tem que ir para R2 sabendo disso. Você não pode ir para R2, para R3 sem saber quais são as urgências neurocirúrgicas, né? E no R3 você vai lapidando todas as áreas, né? Então você começa a ver mais a pediatria mais por dentro, e você vai se dedicando às patologias em si a partir do R3. E aí a SBN hoje em dia brilhando, né? Nos cursos, né? Tem essa SBN Flix, cara, é surreal aquilo ali, né? Você consegue ter acesso à informação muito rápido e montar uma planilha, né? O próprio SOS dá isso a você. Eu acho que não condeno o SOS neurocirurgia. Eu acho que foi uma ideia muito bacana para estruturar. Você tem isso no médico curso e entra numa residência desnorteado. Então o SOS vai lhe dando, né, um guia. É como se fosse uma aula inicial. Lógico que você não vai ficar preso em 15 minutos de aula, né? Não é suficiente para você. Mas você, estou vendo aqui como dissecar uma fissura silviana, né? Um suco lateral. E aí eu vou sair do vídeo e vou ler sobre isso, né? Sim. Então você vai... Há quem condene a iniciativa deles? Muitos, né? Lógico. Por quais motivos? Nem Jesus foi amado completamente, né? Um deles por todo mundo. Eu pergunto porque um deles é pessoense, né? Sim, Nuto, né? E eu não sabia que tinha uma rejeição da comunidade à iniciativa deles. Não tem sentido que, assim, na verdade, não acho que não é uma rejeição. Eu acho que é quando o aluno ele foca só como eu falei, fica só naquilo como se fosse algo suficiente para a residência. É suficiente para a prova. É um cursinho para a prova, né? Você não pode também pegar e dizer, estudei, estou pronto para ser neurocirurgião. Né? Vi os vídeos, li uma apostila, estou pronto para ser neurocirurgião. Não é assim, né? Então acho que quando você minimiza o curso, você maximiza o curso para além do que ele nasceu, né? Esse é um problema, né? Mas o curso é excelente. Para finalizar essa questão de residência, assim, como é que o senhor avalia o hospital, o HGF? Quais são os pontos positivos do serviço de neurocirurgia e quais são os pontos negativos que o senhor identifica no serviço? Eu acho que os pontos negativos, na verdade, é não ter o plantonista presencial, porque dificulta muito a gente conseguir botar os casos da emergência para frente, porque não tem ninguém lá da gente. Né? As outras especialidades todos estão lá, né? Então você vai entrar no paciente de sala, o cirurgião geral está lá, né? O vascular está lá, os chefes dos caras, e o meu não está. Então isso era uma coisa que dificultava. Antigamente, quando não era unificado, era muito ruim, porque você não tinha coluna de trauma, você não tem trauma lá. Né? Trauma é só no outro. Você não tinha nervo periférico lá. O nervo periférico era só no outro. Então eu vim ter contato com um ambulatório de plexo no R4. Né? Eu não tinha visto nada de nervo periférico. Então tem essas dificuldades, hoje em dia é unificado, você roda por tudo, né? Lá no R1 você entra em cirurgia de trauma com força, né? Então você já chega com uma base cirúrgica muito boa. Né? Eu ia lá uma vez por semana pro hospital de trauma. Então esses eram alguns problemas que hoje em dia eu acho que estão cada vez mais sanando, né? Acho que é isso, assim, melhorou muito o HGF. Funcional é uma dificuldade, mas é uma realidade de todos os serviços assistenciais. Né? Hoje em dia, os pacientes com funcional eles têm que sair de Fortaleza para fazer o TFD em Goiás, Ribeirão Preto, né? Acho que em outros estados, Mato Grosso também tem. Mas acho que isso são coisas estruturais que vão melhorar com o tempo, né? Doutor Tiago, o senhor comentou sobre um conhecido seu que fez residência por aqui, que pegou aquele... que desistiu, né? Porque na primeira semana ele lidou com uma situação muito caótica e tudo, e o senhor falou sobre encontrar conforto, né?
E você conseguiu encontrar esse seu conforto na residência, e a gente sabe que a neurocirurgia como um todo, ela trata de muitos pacientes graves e existe uma certa névoa, digamos assim, que a neurocirurgia, o paciente muitas vezes fica muito sequelado, né? Especialmente quando a gente fala de cirurgia de cabeça. Então, tipo assim, eu queria lhe perguntar como é que foi esse seu conforto, como é que o senhor encontrou esse seu conforto, como é que o senhor conseguiu lidar com cenários assim e manter a vontade de continuar, sabe? Eu acho que você me lembrou de algo, dizer o seguinte também, não ser tão durão a residência inteira a ponto de R5 explodir, né? O meu R igual, ele no R5, ele deu uma mudada, ficou meio assim, diferente, né? Chutando balde, ele obedecia todo mundo e depois ficou meio doido, assim, eu acho que, e aí depois foi voltando. Sim. Eu acho que ele foi muito durão durante muito tempo, né? E não aguentou e explodiu, né? Eu acho que não ser tão durão a ponto de dizer eu aguento, você se deixar sofrer. Eu acho que é importante se deixar sofrer. O sofrimento não é algo diabólico, é algo bom para você passar por aquilo ali, quando você dá um sentido ao sofrimento, né? Então, saber sofrer na residência é importante. Não se entregar à melancolia de nada vai mudar, etc., deixar ficar se vitimizando, mas saber sofrer. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Saber sentir a dor do paciente, passar por ela e depois seguir o fluxo. Eu acho que é isso. E o sentido, cara, quem vai encontrar é você, né? No meu caso, eu li um livro chamado O Sofrimento Cristão, né? De entender os caminhos, os tipos de sofrimento e como sofrer à luz de um sentido maior, né? Qual é o sentido maior? Não somos daqui, nem viemos para ficar, estamos aqui para uma passagem, para uma próxima, para uma eternidade, né? Então esse era o meu sentido que eu conseguiria trazer. Mas essa descoberta é pessoal de cada um. Acho que cada um tem uma luz que olha, aponta e segue. Eu lembrei de uma situação, você contando aí, de que um paciente com meningioma... É bom falar os casos porque vocês vão se familiarizando com alguns termos, né? E vão entendendo algumas coisas. Então, era um meningioma de goteira olfatória, né? Um meningioma de goteira olfatória gigantesco, paciente que demenciou. E aí, eu tava só, o meu R+, não foi, e eu ia operar junto com o staff, o mais bruto de todos, né? E ele ficava tomando café, só entrava quando a gente fazia toda a exposição, né? Então, foi de 72 anos do... Não, esse era outro. Esse aí até se aposentou. Mas esse outro é Dr. Ramos, meu Deus do céu. Depois eu mostro a foto dele para vocês, só vocês sentirem, né? O cara. E aí eu fiz o acesso, né, bicoronal, que é o acesso bicoronal, né? Você vai, né, de uma linha da pinna, né, até a outra, né? Então bicoronal, depois você arrasta tudo para frente, né, faz a exposição, né, faz a cranotomia, a gente fazia só frontal direita lá na residência. E aí operamos, cirurgia de 7 horas, cansativa, pesada, acabou, deixou na UTI. E fui acompanhando ela, né? E aí, isso foi na quarta, ela ficou bem entubada, fazia a hipernatremia, que é comum nesses meningiomas de goteira, porque comprime a haste, né? Então aumenta o ADH. Sim. E aí, o paciente fazia essa hipernatremia e estava controlado. No final de semana, no sábado, eu fui só até lá no sábado, e aí eu não vou domingo, né? Segunda-feira eu vejo de novo. E aí o colega da UTI desmamou o reversor do ADH. Ele desmamou e no sábado tirou. No domingo, essa paciente fez uma hipernatremia de 171. E ele tirou da prescrição, da prescrição e não deixou nem isso necessário. Né? Ele viu que ela estava melhorando, melhorou a diurese e tal. E aí ele tirou da prescrição. E aí ela fez uma hipernatremia de 171. Na segunda de manhã, quando eu cheguei, abri a pupila dela, estava meio fixa, sem córneo. Ela fez um puta edema cerebral por hipernatremia. Né? O paciente morreu na UTI do hospital. Meu amigo, você não queria saber como eu fiquei, né? Porque você entra na história do paciente, além de você se desgastar na cirurgia, né? O meu staff ficou doido, né? Assim, cirurgia difícil, né? Você consome tempo lá em cima, né? Gasta, né? Você sai todo quebrado, né? Do posicionamento, né? Para você conseguir operar lá na frente e por conta do hipernatremia a mulher morrer. Enfim, você não entende por quê, né? Essa explicação está além do nosso consciente. E ali você fica puto com o cara que seguiu aquilo, né? Mas enfim, as situações dessas vão acontecer em hospital, né? A gente diz que domingo à noite é o dia do limbo, né? Quem tiver seus pacientes, saibam como eles estão antes de chegar o domingo à noite no hospital. Mas assim, chorei muito nesse caso, né? E você que dá notícia para o paciente, né?
Você que dá. Não foi você que estava naquele meio, mas você que dá a notícia para o paciente. Então, encontrar esse sentido, sem se entregar à melancolia, mas também sem ser tão durão, porque uma hora o leite vai derramar, né? E falando assim, mas são duas perguntas assim que vão trilhar em uma só. Quais são as oportunidades de estágio fora, até no Brasil, fora do Brasil também, que o HGF proporciona? E caminhando mais um pouquinho para fellow, lá tem uma oportunidade de fellow, os preceptores conhecem outros staffs, como é que funciona? Com certeza, sim. O Dr. Lucas Alverne, ele fez na Santa Casa de BH, né, que é uma grande escola. Tem contato, e ele, como é um neurocirurgião oncológico, um dos precursores, assim, na verdade, o precursor em Fortaleza da cirurgia acordada, né, do Wake para gliomas de baixo grau, ele conhece muita gente no Brasil inteiro, então ele consegue fazer esses meios, né? Essa oportunidade é lista, parece que atualmente agora só pode no R5 sair do hospital, só pode no R5. Isso no meu tempo HGF, era no HGF. No meu tempo a gente conseguia sair no R4 um mês e conseguia sair no R5 outro mês. Agora é tudo no R5, pelo que me contaram. A oportunidade de fellow, o HGF é um hospital assistencial, né? Então a gente não tem fellow lá, mas assim, o meu é igual a Aquila, ele faz coluna na USP, né? Ele está fazendo fellow de coluna na USP. Então, assim, oportunidades são inúmeras, né? Depende do seu network. E o senhor enxerga a neurocirurgia hoje, assim, é porque eu escutei muito que hoje em dia a oportunidade, cada vez mais a medicina está sendo para especialista. Como é que está sendo na neurocirurgia? Está tendo esse caminhar para subespecialidades? Sim, né? Cada vez mais a gente entende que uma pessoa faz bem uma coisa, muito bem uma coisa. Nós precisamos ser cirurgiões gerais no sentido de fazer neurocirurgia geral, né? O que é neurocirurgia geral? As emergências todas, né? Os tumores de convexidade, né? A gente entende que isso é algo de hidrocefalia. Tem uma história que são os 3 Hs da residência, mas eu nem concordo tanto, porque a hérnia de disco lombar, há quem fique sem mexer o pé, né? Depois, então, não é tão geral assim. Mas os 3 Hs é hidrocefalia, hérnia de disco e hemorragias, né? De modo geral, hematomas, as emergências, né? A gente fala que são os 3 Hs do cirurgião geral. Mas cada vez mais é importante. Você vai, por exemplo, eu vou operar, se eu for, me apareceu um caso aqui no consultório de glioma de baixo grau, eu vou pensar em Lucas Alverne, né? O primeiro nome. Se eu for pensar num hérnia de disco, eu vou pensar em Ronaldo Farias. Né? Então, logicamente, a gente tem as pessoas que são aquelas grandes destaques naquilo ali. Então, se você tem esse viés, né? E também só pegando assim, para você ter esse querer ser destaque, você tem que querer ser acadêmico, né? Ser acadêmico. Por exemplo, outro grande cirurgião de coluna de uma pessoa é o Dr. José Lopes, mas ele não é acadêmico, mas opera muito coluna, ele sabe muito, né? Opera muito, muito bem. Mas não é acadêmico, então assim, não é tão conhecido por aí afora. Eu acho que essa carreira é importante de decidir. Eu quero ser assistencial ou eu quero estudar no sentido de dar palestra, sair para congresso, etc. Você tem que saber seu perfil também. Aí, uma dúvida que eu fiquei, fui fazer um estágio em Curitiba esses dias, e eu estava fazendo o doutor André Giacomelli, e ele falou que a tendência em grandes centros como Curitiba é a subespecialização, assim, de só fazer aquilo. E aqui na Paraíba, se eu ver esse cenário, que é possível fazer só uma coisa aqui? Não, eu acho difícil. Aqui é difícil porque você chega, logicamente, a sua casa é o trauma, né? Então você vai fazer tudo no trauma, né? Tudo que está para um hospital de trauma. Mas você você se coloca em nichos, né? Então, se eu for para o nicho de funcional, eu vou ter ali Emerson Magno, Stein, que vão fazer as coisas da funcional. Se eu for para o nicho de base de crânio, eu vou ter ali Daniel Roncone, vou ter Breno Câmara, né? Vou ter Fernando Porto, né? Vou ter isso, assim. Se eu for para a coluna, eu vou lá para os meninos, né? Vou para o Dr. Ronde, meninos, né? Vou para Ronde, vou para Zé Lopes, né? Vou para Fernando. Então, assim, a gente tem os nichos, a gente coloca em nichos, né? Isso é importante. Mas acaba se chega um caso para você opera com um colega que está mais na linha, né? Mas eu estou fazendo coluna, né? Eu termino ano que vem, e fiz célula de coluna e você é especialista em coluna vertebral, né? Então, assim, eu acho que é importante você ter algo a mais. Eu acho que se você fica só na residência geral, eu acho que falta alguma coisa. Por quê? Não porque falta conhecimento técnico, você estuda tudo, mas falta mão, né? Mão naquilo.
Né? Todos os dias eu faço coluna em João Pessoa, né? Dentro do Fellow. Todos os dias eu faço coluna. Você está fazendo onde o Fellow? Faço o Fellow no São Vicente de Paulo, né? Que é ligado à clínica da coluna, né? Perfeito. E aí, puxando o gancho também, essa coisa de estar de 2025, se eu ter terminado neurocirurgia e ter voltado para João Pessoa, como é que está esse retorno ao mercado de trabalho de João Pessoa para o neurocirurgião recém-formado, que acabou de terminar a residência? Eu acho que, assim, se vocês pegarem a proporção de João Pessoa, não tem uma cidade como com PIB não, com a população de João Pessoa com tantos neurocirurgiões como aqui. E são né? muito bons os neurocirurgiões. É diferenciado, sabe? Eu comparo com Fortaleza, não tem. Fortaleza é muito maior do que João Pessoa e não tem o número de neurocirurgiões de João Pessoa. Não tem. Assim, você volta, as dificuldades, você vai voltar para o quê? Pegar repasses no trauma, né? Essa é a sua porta de entrada. E a depender de quem vai apadrinhar você ou de quem você está se estruturando, né? Vai lhe dando oportunidades, né? Acho que o caminho é esse. A grande casa é o trauma. Você vai pegar os piores plantões no começo e você vai se estruturando com as pessoas que você tem mais afinidade ou que você trilhou o caminho. Né? No meu caso foi assim. Entendi. E essa neurocirurgia, assim, aqui em João Pessoa é fora da curva, assim, a gente sabe, tem muito neurocirurgião bom, mas como é que o senhor enxerga a neurocirurgia na Paraíba daqui para frente, assim? Porque a gente tá para ver, assim, tem a história do Hospital do Trauma do Sertão e quais são essas oportunidades também no interior? Campina Grande. Eu atuo no Alto Sertão, né? Eu tenho 4 prefeituras no Alto Sertão para neurologia e neurocirurgia, né? E tem um consultório particular em Souza, né? No Alto Sertão, na Paraíba. E assim, a demanda, cara, é surreal. Sim, eu operei um paciente um Chiari, né, no sítio do Iraúna, que a mulher esperava 3 anos na fila. Eu fiz uma investigação basilar de São João do Rio do Peixe, que a mulher esperava 4 anos no metropolitano. Você leva esses pacientes para qual serviço? Aqui a gente vai na verdade, a grande porta para o sertão é o metropolitano, né? Mas de vez em quando eu no São Vicente atendo pacientes do interior, né? Eles me procuram no São Vicente via prefeitura, né? Porque a prefeitura de João Pessoa dá um suporte para todo o estado, né? Então, às vezes o que dá para fazer no São Vicente a gente faz no São Vicente. O senhor tem algum vínculo com o metropolitano? Não, o metropolitano é Neurovasc, mas tem um ranking para entrar lá, né? Então lá estão os neurocirurgiões mais antigos, né? Tem uma pontuação para você conseguir ir para lá, né? Quem chega dentro da cooperativa? Dentro da empresa. Entendi. Eu só lembrei dessas doenças, dessas patologias da transição crâniocervical. Tem muito no interior, né? No sertão ali você tem... a gente tem até um grupo de pesquisa aqui na UFPB que estuda exatamente as doenças da transição e os casos são provenientes de Patos e daquela região e é impressionante, assim... a quantidade de casos mesmo que a gente tem. O trabalho campeão do Congresso de 2016 em Brasília foi da UFPB, que foi o estudo craniométrico por imagens da transição crânio-cervical. Né? Acho que deve ser da mesmo grupo de estudo. Deve ser. Lembra o nome do autor? Jailson, Elaine. Não lembro, acho que Sibeli estava no meio. Sibeli, eu acho que tem. Faz um pouco de tempo, né? Mas tem essa Sibeli. Mas Sibeli estava no meio. Sibeli estava no meio, Moisés estava no meio também desse trabalho. Alexandre Teste também estava nesse trabalho. Mas é isso, o sertão, assim, as doenças de câncer cervical, Chiari, investigação basilar, são muito comuns, né? Nessa proximidade da linha do Equador, a gente fala, né? Então, no Alto Sertão, Maranhão, Piauí, Alto Sertão do Ceará, é muito comum de ter. Perfeito. Interessante. E aí, com tudo isso, assim, acho que a pergunta que fica, né, qual é o recado que o senhor passa para o estudante que está querendo trilhar esse caminho da neurocirurgia? Vale a pena seguir pela neurocirurgia hoje em dia? Qual é o espaço que a gente tem? A gente consegue uma plenitude de satisfação pessoal? Acho que isso é muito individual também, mas dá para atingir essa satisfação com a neurocirurgia hoje em dia? Eu vou complementar a pergunta dele com 2 coisas bem polêmicas. 1, o senhor recomenda o HGF? E 2, questão financeira, como é que fica? Tá. Muita pergunta, né? É isso aí. Então, estamos caminhando para o final do podcast e deu uma bombardeada, né? Vamos lá, primeiro para cá, né?
Eu acho que, falar uma frase de efeito final, né? Se descubra, né? Se descubra, veja as paixões e a estrutura que você construiu durante a sua vida acadêmica. Conheça o que você está buscando, né? Conheça o que você está buscando. Conheça o que você está buscando no sentido de residência, mas também do pós, porque nem tudo, a residência é autolimitada, ela começa e termina. Mas conheça o pós também. E além disso, estruture sua vida paralela à medicina. Filhos, muitos filhos. Outros aspectos de vida, você quer ser empresário, você quer construir outras coisas, você tem veja isso, abra esse leque, né, e siga. Então é autoconhecimento, é uma autodescoberta, né, conhecer a especialidade, né, e traçar isso na sua vida, A tua pergunta? A HGF recomendo, principalmente agora, né, depois que unificou os serviços, eu acho que ficou bem legal. Pena que a prova é Enare, né, e aí tem essa polêmica. Logicamente, a gente sempre vai indicar as grandes escolas, né, eu não vou ser carrasco dizer, o HGF é melhor do que a USP. Não, se você for pensar, o cirurgião da USP ele tem mais oportunidade, portanto, ele vai, com certeza, ter um plano, né? Vai passar por mais sofrimento, na verdade, porque é bem mais difícil o traçado, né? A trajetória lá dentro. De que no fim nós seremos iguais, no sentido de porque cada um vai buscar e vai construir, vai ter o que construiu, né? Mas depende do seu perfil. Você quer ciência com oportunidades cirúrgicas ou você quer mais oportunidades cirúrgicas? Então você vai se conhecendo e vai traçar isso também, né? Porque dentro da neurocirurgia também tem um leque de coisas, né? Eu posso trabalhar só com dor, né? Infiltração, trigêmeo, neuralgias, enxaqueca, bomba de morfina, sabe? Eu posso trabalhar só com dor, como eu posso trabalhar com muita cirurgia aberta, né? Então, acho que é importante ter esse autoconhecimento. E a remuneração, eu acho que é consequência. Nós estamos caminhando cada vez mais para conseguir que a tabela SUS ela vá realmente valorizando os procedimentos, né? A gente conseguir essas gratificações dentro da especialidade. Como eu disse, ainda é uma especialidade com reserva de mercado. O que é isso? Entra poucos e sai poucos, né? E assim, atualmente a SBN, Dr. Wilker, que foi o presidente da Unicogestão, fechou vários serviços, né? Eu acho que está saindo fechou 120, vários serviços. São 120 então, assim, cirurgiões por ano, um negócio assim. Existe o Brasil todo, né? Existe ainda uma reserva de mercado, né? Sim. Mas que, diante disso, se você tem reserva de mercado, se você sai anônimo, que eu digo assim, não conhece ninguém, né? Também não fez o caminho, entrou na sua residência em fevereiro ou em março e saiu no outro 5 anos depois e não fez nada durante, você vai ter muita dificuldade, né? Mas a remuneração é consequência mesmo, as coisas melhoram no SUS cada vez mais, né? As descentralizações abrem mais campo de trabalho, né? Veja só agora, eu estou vivendo um novo contrato da Neurovasc, o Estado aumentou 2 visitadores no hospital de trauma, né? Ou seja, assim, ampliou-se o serviço, né? Então, a remuneração ela é consequência. Logicamente, você tem que entender. Eu como anestesista, saio da residência e alcanço o meu platô rapidamente de remuneração. O cirurgião não. Ele vai demorar a alcançar o platô dele, né? É aquela curva, é a curva da anestesia, por exemplo, em Fortaleza, a anestesia sai da residência, ele sai com emprego todos os horários. Todos os horários. A Companest de Fortaleza, ela é incrível, surreal, como o pessoal lá trabalha. Então, eles já saem no platô, né? Então, fica aquela constante. O neurocirurgião, para chegar no auge, né, ele demora uns 10 anos. Mas aí, da remuneração que o senhor imaginava receber quando era acadêmico, eu estava assim, 50%... Nossa, ela né? Eu acho que assim, sim, estou satisfeito com o que acontece. Logicamente, a gente sempre quer ter, a gente almeja mais, né? Não no sentido da remuneração em si, mas quando você vai... eu tenho 2 filhos, né? Um de 1 ano e 5 e a outra vai nascer em dezembro, então você vai acumulando mais contas na sua vida e você vai querendo ganhar mais, né? Não para acumular, mas para poder ter os seus objetivos, né? Mas isso é muito individual, a questão da remuneração. Depende, tem gente que faz dívidas surreais, né? Que ela não vai conseguir abarcar e ela vai precisa trabalhar muito, muito mais, né? Mas eu acho que assim, está satisfatório nesse começo. Eu acredito que a nossa maior dificuldade hoje em dia não é com o SUS, mas são com as auditorias dos convênios, né? Assim, isso é um estresse que
De verdade, eu não esperava enfrentar. E assim, você pede. Eu estou com a cirurgia pela Petrobras que está 4 semanas, não mais de 4 semanas empacada, né? Com 2 negativas, né? Dentre outras. Então, isso é o que é mais difícil, né? Hoje existe essa crise da saúde suplementar, né? Uma crise que a gente não sabe onde vai parar, de fato, e se a gente não pode contar com isso. É uma coisa que eu digo assim, isso tem que ser um plus na vida do cirurgião. Então, de quem começa, né? A sua vida vai ser o SUS. E ame o SUS. E viva o SUS para trabalhar, né? Então, para trabalhar. Para o neurocirurgião, inevitavelmente ele vai ter que contar majoritariamente com o sistema público de saúde, com o SUS. Isso eu vou perguntar uma coisa anexa a isso, antes de finalizar, que é assim, quando a gente pega especialidades clínicas, né, pega o nefro, psiquiatria, né, esses indivíduos eles têm um lapso de mercado mais facilitado para conseguir empreender, seja na própria área ou seja em outras, em investimentos particulares deles, por questão de tempo, de carga horária e tal, que eles conseguem trabalhar menos e alocar tempo em outras atividades. Tem especialidades cirúrgicas que também conseguem fazer isso, oftalmo, otorrino, né? Acredito que dê para fazer algo parecido com isso. Mas na neurocirurgia, para a maioria dos neurocirurgiões que a gente conhece, eles vivem essencialmente a neurocirurgia, eles costumam não ter empreendimentos em outras áreas, né? Qual é a experiência que o senhor tem? O que o senhor acha disso? O senhor acha que dá para empreender? Dá para empreender em neurocirurgia? Dá para ir para outras áreas também? Como é que fica? Sim, acho que essa parte ela é muito individual, né? Assim, cada um tem uma história e tem uma aptidão para empreender, né? Eu tenho um colega, Fernando Nobre, que chegou em João Pessoa, fez um ano de fellow, com 1 ano e meio ele montou uma clínica de estética, Life Laser, pessoal lá nos bancários, quem quiser ir, né? É o meu parceiro, assim, um grande amigo da neurocirurgia, e ele montou a clínica com 1 ano e meio, né? E assim, isso dá muito de cabeça para ele. Eu não tenho menor aptidão de conseguir fazer isso hoje, né? Por gestão de tempo, por não ser workaholic, né? Eu não sou workaholic, trabalho muito, mas o tempo de descanso que eu tenho outras prioridades para, como eu já citei, né, para vocês. Então, assim, isso é muito individual, depende do que a pessoa busca, da aptidão dela, da oportunidade, né? As janelas de oportunidade de cada um. Acho que isso é bem pessoal. Mas o senhor acha que tem espaço na vida do neurocirurgião? O senhor deu um exemplo pragmático aí, né? De um colega, mas o senhor acha que tem espaço hábil para o indivíduo se aventurar em outros espaços? Com certeza. Se você quiser trabalhar uma vez por semana, você trabalha, né? Tipo assim, eu vou para o Pará uma vez por mês, sim, né? E assim, vou lá, passo uma semana, então assim, voltar e investir em outras coisas. Se você tiver aptidão para isso, sim, né? E quer fazer, assim, acho que isso é muito. A gente faz isso assim, como eu explicava isso para as pessoas, né? Os 5 anos você está engessado numa realidade estrutural da SBN e do MEC. Você tem que cumprir. E do seu serviço milenar, que os caras já fazem há muitos anos. Quando você sai, cara, a vida é sua. Então você vai decidir colocar uma cirurgia a hora que você quiser colocar, né? A hora que for salutar e melhor para você. Você vai marcar seus plantões como você quiser, né? Se você quiser ver de paz e amor, você vai ver de paz e amor, né? É muito, muito pessoal isso. Entendi. Só a última, assim, a minha última pergunta, que realmente o senhor comentou aí sobre o anonimato, e a gente sabe que a medicina, o meio médico está passando por essa transformação cada vez mais das redes sociais e tudo mais. Um saco. E até como é que o senhor enxerga a captação de pacientes, essa visibilidade realmente é necessária para o neurocirurgião? As redes sociais são necessárias no cenário que a gente está atual? Sim, com certeza, né? É necessário porque a humanidade caminhou para isso, né? Então, eu acho que nem tanto a divulgação do seu trabalho daquele modo exagerado, mas eu acho que o seu posicionamento na rede social é importantíssimo. Isso não vai só de posicionamento na rede social, assim, mas é importante você ter uma barba feita, é importante você ter um cabelo agitado, é importante você ter tatuagem, cubra as tatuagens, pode ser bem polêmico, mas eu vou dizer aqui, tá? Vou falar a verdade, cubra a tatuagem, cara, não deixa o paciente ver, né? Veste manga longa, né? É importante você se posicionar bem, e a sua rede social vai ser esse espelho, né? Vai ser esse espelho.
Então, assim, uma rede social leve, tranquila, eu acho que é importante, até porque é a primeira coisa que a pessoa procura, né? Confesso que eu estou tentando, assim, há alguns meses já estruturar isso com a colega que vai tomar de conta das minhas redes sociais, mas assim, tem que ter uma gestão de tempo boa, né, pra ir. Pois é. Sou ruim de ficar, tipo, postando Gravando vídeo, story etc. e tal. Mas, assim, eu acho que é bom procurar uma boa pessoa que faça isso, né? E, assim, até mesmo para poder quebrar os tabus. Por exemplo, hoje, a quantidade de cirurgias de coluna hoje são muito maior do que antigamente, porque o povo achava que se entrasse em cirurgia de coluna ia ficar tetraplégico, né? Então, graças às redes sociais, né, a alguns testemunhos ou amostras, o paciente, não, o cara operou a coluna e ficou bem, né? Mas, no fim das contas, é o boca a boca que, né, que diz, né? É o boca a boca que fala, é a conversa, é aquele profissional. E, na verdade, assim, além eu até ia falar isso no final, né? Além do êxito do procedimento cirúrgico, ele não volta para você porque ele ficou bom da cirurgia em si. Ele volta para você porque você tratou ele bem, porque você foi humano, porque você olhou no olho dele, né? Ele volta para você por isso, né? Porque justifica os pacientes que deram errado voltar para você, né? Que justifica os pacientes que não teve aquela espera voltar para você. É porque você tratou ele bem, cara, né? E você o conduziu, ou você trouxe o conforto para ele, né? Foi sábio nas palavras, e teve um tempo hábil, se preocupou com ele, né, que ele volta para você. Então tudo isso você vai mostrar na rede social, né, não só a técnica, não só o carisma, você vai unir as duas coisas. Então é importante divulgar com parcimônia, né, seguindo o que os códigos de ética médica recomendam e as sociedades, e eu acho que é isso. Excelente, ficou uma mensagem final excelente. Mas o senhor tem mais alguma coisa para falar para o pessoal? Não, eu acho que é isso, né? Sigam aí no Instagram, perguntem o que quiser, quando der eu respondo, né? Se quiser parar comigo aí e ficar lá trabalhando, né? Pode ir. É isso. Perfeito. Então, Pronto. agradecer aqui a presença de todo mundo, né? O pessoal que veio acompanhar também. E a gente vai finalizar por aqui o primeiro podcast da LAN com o Dr. Tiago, e a gente está muito grato aí pela presença do senhor, viu? Show. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Sucesso para vocês. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.